Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook. Macroeconomia, o ambiente econômico mundial e o agronegócio, e macroeconomia, as empresas agrícolas na era da agricultura digital, são os temas da próxima conferência. Participam desta discussão Eric Norland, diretor executivo e economista sênior do CMA Group, que estará conosco via videoconferência. Guilherme Melo, analista sênior de agronegócios do Itaú BBA. Antônio Carlos Ortiz, diretor de clientes produtores rurais do Itaú BBA. E Paulo Stark, superintendente para o Paraná e Mato Grosso do Sul do BRDE, que será o mediador desta conferência. I'd much rather be in Brazil with all of you right now, but it is after all a rather long trip. Mas na verdade uma viagem um tanto longa e cara também, então achamos que seria mais econômico e mais rápido se fizéssemos isso através do Skype. Mas muito obrigado a todos por virem, por essa oportunidade para discutir os nossos pontos de vista em relação à macroeconomia mundial, tanto em mercados maduros como os Estados Unidos, Europa, o Japão, que como você sabe estão crescendo relativamente lenta, bem como no mundo emergente, que passou por um período rápido de crescimento econômico entre 2000 e 2014, mas agora parece estar desacelerando de uma maneira significativa. Portanto, podemos discutir como a economia mundial está evoluindo e como deverá evoluir nos próximos anos e quais podem ser os impactos nos bens agrícolas e outros bens que são comercializados aqui na nossa bolsa do Grupo CMB. Vamos um slide para frente. Temos que colocar aqui uma renúncia, que isso é algo que o nosso funcionário de compliance exigiu, e uma coisa que diferencia uma bolsa como o Grupo CMB, um negociador, é que ele representa uma área neutra. Os nossos compradores e vendedores podem se reunir para criar preços e fazer hedging e compensar riscos para toda uma série de produtos de commodity, agricultura, financeiros, moedas, títulos, ações, e, portanto, nós não podemos fazer nenhuma recomendação de negociação. Vamos mais um slide para frente e nós temos a versão mais longa da nossa renúncia de responsabilidade que o nosso pessoal do departamento jurídico e de compliance gosta que nós mostremos. A qualquer momento durante a apresentação, você acreditar que eu fiz uma recomendação para uma negociação, é só porque você entendeu mal o que eu estou tentando dizer. Vamos agora para o cerne da apresentação. Vamos mais um slide para frente, mas eu gostaria de começar com a imagem geral quando nós vemos o mercado de bens agrícolas. E a imagem grande é simples. A quantidade de comida que as pessoas comem em todo o mundo é igual ao número de pessoas multiplicado pelo número total de calorias consumido. E, portanto, ambos, é claro, mudam com o tempo. Como vocês sabem, nós temos uma população mundial com crescimento rápido. Há poucas décadas atrás, 5 décadas, nós éramos 3 bilhões de pessoas na década de 1960 e agora, meio século depois, somos mais de 7,3 bilhões de pessoas. E no meio século vai crescer um pouco mais e vamos chegar a um pouco mais de 9 bilhões de pessoas. Mas onde essa população está crescendo varia muito. Portanto, nós vamos dar uma olhada nisso em maiores detalhes. Vamos lá, mais um slide. Portanto, esse slide mostra onde o crescimento da população deve ocorrer de acordo com os demógrafos das Nações Unidas. E este é um gráfico muito interessante. Acho que não é surpreendente para ninguém, as pessoas já têm uma ideia vaga de que esse seria o caso, mas a maior crescimento populacional deve ocorrer na África, o que é um continente que, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a imprensa não passa muito tempo focando nele, portanto, não é um lugar onde as pessoas tipicamente passam muito tempo pensando sobre isso, mas
digamos, nos próximos 25 anos, é provável que a África vai acrescentar 750 ou 800 milhões de pessoas, o que é um número imenso de pessoas, quase a população da Índia hoje, não bem, mas quase a população da Índia. E, essencialmente, vão nascer na África durante os próximos 25 anos. A África, como vocês sabem, é um local muito heterogêneo, muito variado, muito difícil de fazer qualquer tipo de generalização sobre a África, considerando os 57 países diferentes, muitas culturas, muitos idiomas, mas mesmo assim, da perspectiva da agricultura, deve ser a maior fonte de crescimento da demanda. Logo atrás da África, ou na realidade relativamente bem atrás da África, é o subcontinente indiano, de modo que é a Índia, mas também seus vizinhos, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Essas áreas também devem ver um crescimento significativo na população, bem acima da média mundial. Uma coisa que diferencia eles em termos de nível agrícola é que eles têm uma dieta muito diferente do resto do mundo, especialmente na Índia. O nível de proteína animal, de consumo de proteína animal é quase negligível, e o indiano médio consome cerca de 2.500 calorias dia, e somente 9 dessas calorias na realidade vêm de peixes, aves ou carnes vermelhas. Portanto, uma dieta muito diferente. Então, à medida que o mundo pensa sobre como vai vender alimentos para essa região do mundo, vai estar envolvido, eu acredito, muitas fontes diferentes de culturas. E depois disso, você tem países como o Brasil e Estados Unidos, e esses devem ver um crescimento de população, mas nada especialmente espetacular. Talvez um pouco menos que a média mundial, que está sendo puxada para cima pela África e pelo subcontinente indiano. E, por último, você tem países como a China, que tem sido uma grande fonte de crescimento da demanda para bens agrícolas, para energia, em especial para metais, mas quando a população deles o seu crescimento populacional não vai provavelmente ser positivo. A população da China, na realidade, pode ser menor em 2040 do que é atualmente, e isso é verdade, é claro, para muitos países do mundo, incluindo muitas das nações do oeste europeu e do Japão. Mas eu tenho que acrescentar a Rússia nessa categoria também, onde a população está encolhendo numa velocidade relativamente dramática. Portanto, eu acredito que a demanda futura para commodities de um modo geral e para bens agrícolas em especial é muito positiva. É um futuro potencialmente brilhante. É importante entender que o crescimento que nós provavelmente vamos ver nas próximas décadas vai ser muito diferente do crescimento que nós temos visto nos últimos 15 ou 25 anos. E vamos mais um slide. E essencialmente o maior potencial para a expansão de qualquer commodity não é só o crescimento da população, mas o potencial para crescimento econômico também. Portanto, o maior potencial para crescimento em lugares onde atualmente temos um baixo nível de consumo de commodities, o que em bens agrícolas nós colocamos como um consumo baixo per capita de caloria, como a Índia e na África, e o potencial onde você tem o alto consumo de calorias per capita, Estados Unidos ou Europa. Os Estados Unidos comem 3.800 calorias dia na média em 2005 e 2006, o que obviamente talvez seja um pouco demais, e tem na realidade caído em muitos dos mercados desenvolvidos recentemente. A China chegou a cerca de 3.100 calorias dia, o que é um nível bastante alto. Eles talvez não cresçam muito em relação a isso, mas vamos ver isso dentro de instantes. Eu gostaria de mudar de marcha um minutinho só para montar uma discussão sobre a China. Portanto, vamos a mais um slide para o estado de mudança nos mercados agrícolas. E acredito que existe um mal entendido, digamos assim, na economia tradicional sobre a maneira como a economia funciona. Essencialmente, nós temos dois modelos principais de como a economia funciona. Nós temos a abordagem keynesiana, que é uma abordagem que foi desenvolvida durante as décadas de 20 e 30 e basicamente vê os níveis diferentes de gasto em partes da economia, quer seja gasto do governo, gasto de investimento ou gasto de consumo, bem como exportações, e tenta modelar como a economia está indo nessa base.
E você também tem a abordagem monitorista também da economia. E isto basicamente diz que a quantidade de dinheiro multiplicado pela frequência de transações é igual ao tamanho da economia total. E esses modelos, acredito, de muitas maneiras são úteis, são maneiras úteis de ver e entender a economia, mas eles estão perdendo uma variável muito importante, que é o nível de dívida, o nível de endividamento. Em todo o mundo, quer seja aqui nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa, e certamente em países como o Japão e mais recentemente em muitos outros países na área do Pacífico, nós temos visto um aumento dramático no nível de endividamento em todo o mundo. Portanto, vamos mais 2 slides para o que fala sobre a crise europeia, japonesa, que chegou à dívida de 250% do PIB. E acredito que o que é importante aqui é entender que muitas das economias maduras no mundo estão agora sobrecarregadas por altos níveis de endividamento. E o problema aqui é o seguinte: quando um país ou uma pessoa, nesse caso, está com um baixo nível de dívida, ele pode gastar além dos seus meios por muito tempo. Então, eles podem tomar dinheiro emprestado de bancos ou outras instituições de crédito, e depois esse dinheiro se torna ou um gasto de investimento ou consumo, e isso acrescenta ao produto interno bruto, portanto expande a economia. Mas quando um país chega num alto nível de endividamento e começa a assumir cada vez mais empréstimos, tipicamente o que acontece é que esses empréstimos são usados somente para refinanciar a dívida existente. E essa é a situação que nós estamos no momento aqui nos Estados Unidos. Estávamos em 2007, na Europa em 2008, 2009, no Japão, é claro, há muito tempo atrás, em 1990, quando o nível de dívida para o setor público e privado chegou a cerca de 250% do produto interno bruto. Todas essas economias entraram em crises porque, as rodas caíram da máquina de crédito, digamos assim. Portanto, as pessoas começaram a emprestar dinheiro para reembolsar e cobrir débitos existentes. E eu acho que o que é importante entender é que a maioria do endividamento no mundo está no setor privado. Então, quando as pessoas falam sobre dívida, eles se focam muito, excessivamente, em falar sobre a dívida do governo. A dívida do governo é importante, mas é somente um dos componentes. Portanto, nesse gráfico específico, a dívida do governo está em preto, enquanto as partes azuis são os diferentes tipos de dívidas do setor privado, quer seja doméstico ou seja para empresas da área não financeira. E o que é importante entender aqui é que, apesar das crises poderem começar como resultado de níveis excessivos de dívida de governo, elas mais tipicamente começam no setor privado. Foi o caso nos Estados Unidos com a crise do subprime, foi o caso na boa parte da Europa, fora da Grécia, que é mais uma crise do setor público. Certamente foi o caso no Japão em 1990, quando o mercado imobiliário deles entrou em colapso e o seu sistema bancário começou a desmontar. Se pudermos ir mais um slide para frente. Esse slide aqui mostra em preto onde os níveis de dívida estavam no ano 2000 e em azul onde estão agora no final do ano 2015. Como vocês podem ver, houve um aumento significativo na dívida em todo o mundo. Portanto, boa parte desse acúmulo de débito vem alimentando o crescimento econômico, especialmente entre 2003 e 2007 em lugares como a Europa e os Estados Unidos, mas em todo o mundo emergente também. E nós tivemos um crescimento muito forte durante, digamos, os primeiros 14 anos do novo século. Agora, os níveis de dívida chegaram a níveis insustentáveis em muitos países diferentes e estamos começando a perceber uma desaceleração econômica global que está colocando um preço para redução dos preços dos commodities, uma pressão forte. Esse slide foca no Japão. Eu vou ser o primeiro a admitir, o Japão é um mercado pouco comum para se focar, mas de certa maneira eles são a quarta maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos, da União Europeia e da China. E, portanto, eles ainda são uma economia importante, mesmo que não sejam um mercado de exportação muito grande para a maioria dos produtores de commodities de todo o mundo. Mas aqui vocês podem perceber que o nível de dívida japonês começou a subir durante a década de 80 e tiveram um excelente crescimento econômico, estava tudo bem, até que chegaram aqui a 250% da dívida do PIB e aí começaram a ter
ter uma crise financeira. Portanto, se você passar para o próximo slide, o que aconteceu no Japão com a crise financeira foi muito interessante. As taxas de juros que estavam em níveis que eram relativamente comuns no Brasil no momento, no início da década de 1990, eles tinham taxas de juros de 7, 8, 9, 10%, o que não é muito diferente do lugar onde o Brasil se encontra no momento e é muito semelhante a onde os Estados Unidos e o oeste europeu estavam naquela época. As taxas de juros deles eventualmente caíram a zero em 98 e todo mundo achou que o Japão era um caso muito estranho, ninguém conseguia entender o que estava acontecendo lá. Mas, infelizmente, no restante do mundo passou a ser muito parecido com o Japão. O Japão, desde que as suas taxas de juros caíram para zero, vem tentando aumentar as taxas de juros acima de zero, duas vezes, em ambas as vezes, acabou tendo que trazer as suas taxas de juros de volta para zero. E mais recentemente, colocou suas taxas de juros em nível negativo. Uma taxa de juros negativa parece ter um efeito muito estranho na economia japonesa. Ao invés de enfraquecer a moeda, está fazendo com que o ien fique mais forte. Esse é um fenômeno que estamos vendo também em outros países, especialmente países como aqueles que compartilham o euro, bem como a Europa, a Suíça, a Dinamarca e a Suécia, que estão fora do euro, mas que também estão com taxas de juros negativos, estão dizendo que as suas moedas não estão enfraquecendo, como eu acredito que os bancos centrais esperavam que viesse a acontecer. Vamos agora mais 2 slides para frente, nós podemos ver os níveis de endividamento aqui nos Estados Unidos, um que começa com o US Debt. Então vocês podem ver que os níveis de endividamento dos Estados Unidos também começaram a crescer bastante durante as décadas de 1980, mas quando chegou a cerca de 250% do PIB, nós também tivemos uma crise aqui nos Estados Unidos. E se você passar para o próximo slide, a nossa crise nos Estados Unidos acabou com os mesmos resultados que a crise japonesa, um pouco diferente nos seus detalhes, mas aqui também as taxas de juros caíram em direção a zero, tivemos que colocar as taxas de juros abaixo da taxa de inflação. E se você for mais um slide para frente, isso está acontecendo apesar de um crescimento relativamente forte no mercado de trabalho. Está criando uma série de empregos nos Estados Unidos, mas mesmo que tenhamos uma recuperação da economia relativamente forte, a economia só funciona porque as taxas de juros estão extremamente baixas. O motivo é que quando você tem níveis de endividamento muito alto, você tem que manter as taxas de juros baixas, caso contrário, a economia simplesmente não consegue cobrir essa carga de débito. Portanto, vamos mais um slide. O Federal Reserve vem tentando aumentar as taxas de juros, e eu tenho certeza que vocês se lembram que eles inventaram os juros uma vez no ano passado, mas estão indo numa velocidade muito mais lenta do que eles imaginavam que teriam que fazer. No último dezembro, eles tinham aumentado as taxas 4 vezes e até o momento eles têm um aumento que talvez aconteça em dezembro, talvez nem até o próximo ano. E esse é um resultado dessa carga de endividamento que pode financiar uma taxa de juros somente muito baixa. Portanto, nós vamos mais um slide para frente, vamos ter basicamente o mesmo padrão com o dívida na zona do euro. Nós vamos mais um slide ali também. Nós podemos ver que o Banco Central Europeu também teve que baixar suas taxas de juros a zero e está até cortando as taxas de juros abaixo de zero. Nós vemos que temos um impacto adverso, negativo na sua economia, está tendo um problema sério para o sistema bancário deles, mas se formos mais um slide para frente, este é o que é a chave para qualquer produtor de commodity. Portanto, voltando para 2008, quando a crise começou nos Estados Unidos e depois na Europa, a China estava indo muito bem, como vocês devem se lembrar. Portanto, o nível de dívida deles era bastante baixo. Eles estavam somente 150% do PIB, portanto, 100% mais baixo do que nos Estados Unidos e do que na Europa. Mas, como resultado da crise, a China queria manter a sua taxa de crescimento econômico muito alto e tomaram uma decisão de política para dramaticamente aumentar o seu nível de dívida, especialmente no setor corporativo não financeiro. Portanto, os níveis do euro já chegaram a 255% do PIB. E à medida que isso aconteceu, a economia vem desacelerando bastante. Portanto, acreditamos que um dos grandes riscos é que a China vai ter algum tipo de crise financeira. E, portanto, vamos dar uma olhada mais de perto na China. Nós temos mais 2 slides para frente, por favor. A economia da China é muito difícil de substituir, porque tem 5 vezes o tamanho do que a Índia, Rússia, China e Índia
individualmente. Então, se a economia da China desacelerar, uma série de outras economias vão ter que cobrir essa diferença para poder compensar a perda de demanda. Se avançarmos mais um slide, o perfil demográfico da China hoje em dia, em 2015, parece ser muito parecido com o do Japão. Se formos mais um slide para frente, em 1990. Portanto, a China é essencialmente como se fosse uma versão imensa do Japão. Portanto, se nós formos mais um slide para frente, essa é a aparência do Japão hoje no ano 2015. Eles têm uma população muito mais idosa. Portanto, se nós somos mais para frente, um slide, à medida que a população do Japão envelhece, o seu consumo de caloria por pessoa, na realidade, começou a decair. Portanto, nós avançamos mais um slide, podemos ver que o da China vem subindo de 2.500 para 3.000 calorias por dia. Mas à medida que a sua economia se desacelera como resultado do seu problema de dívida e à medida que a sua população envelhece, o crescimento da demanda na China provavelmente vai ser muito lento. Portanto, gostaria agora de ir, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slides. Portanto, estamos agora no slide que diz a dieta da Índia é notável por 2 motivos. Tem muito menos carne e 15% menos calorias do que a da China. Portanto, a Índia, por contraste, vem aumentando o seu consumo de caloria por pessoa, mas eu acredito que isso vai acontecer e que o consumo de caloria ainda é muito baixo. Se formos mais um slide para frente, a economia da Índia não está desacelerando. A economia deles, na realidade, está crescendo a 7% ao ano. Mas eles têm, como eu já disse, uma dieta muito diferente. Eles não comem muito em termos de proteína animal. Então, eles comem muitas coisas como lentilhas, ervilhas e outros tipos de produtos dessa natureza. Eu acho que a dieta deles tem uma fonte alternativa de proteína. Isso é bom para o Brasil, por exemplo. Eles podem vender castanhas de caju e outros tipos de coisa dessa natureza para a Índia. O consumo da Índia de açúcar talvez aumente. O consumo de certos grãos como trigo, bem como talvez soja e especialmente óleo de soja e outros óleos vegetais, pode ser um mercado muito bom para os produtores brasileiros. Mais um slide para frente. Uma das coisas chaves é que tem também muitos níveis baixos de dívida, 120% do seu PIB. Portanto, nós acreditamos que a Índia seja um país de grande promessa. A África também acredito que seja uma coisa muito mista. Apesar de ser muito complexo, acreditamos que a parte leste da África poderia ter uma taxa de crescimento bastante forte. A parte oeste da África, a parte mais próxima ao Brasil, que inclui muitos outros produtores de commodities como a Nigéria, a África do Sul, Angola e o Congo, que foram impactados negativamente pelos preços baixos dos commodities. Acredito que as economias deles devem crescer um pouco mais lentamente num futuro próximo, mas os países do outro lado do continente, como Quênia, Tanzânia, Uganda, Etiópia, esses outros países, talvez Moçambique, que não são produtores de commodities muito grandes, talvez possam vivenciar uma taxa de crescimento econômico bastante forte no futuro próximo e talvez criem um bom mercado no curto prazo para produtos brasileiros. Portanto, eu acredito que vou parar aqui, acho que já quase acabamos o nosso tempo. Foi um prazer conversar com vocês e eu lamento não ter podido estar aí com vocês em pessoa, mas se vocês tiverem perguntas, talvez pudessem direcionar essas perguntas para o Flávio e ele pode repassá-las para mim e eu vou fazer o melhor que puder para responder oportunamente. Portanto, muito obrigado e eu espero que tenha a oportunidade de conhecer muitos de vocês pessoalmente, talvez numa viagem futura para o Brasil, talvez no ano que vem. Durante 25 e 26 de agosto, o futuro do agronegócio estará em pauta. Vem aí o 4º Fórum de Agricultura da América do Sul. As tendências do agronegócio mundial, tecnologia, mercado e os desafios do segmento com maior crescimento na economia, em debate por grandes especialistas da área. Não fique de fora do maior encontro de agronegócio da América do Sul. 25 e 26 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Inscrições e mais informações no site www.agrogp.com.br/Outlook.